Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de junho de 2021, fora Bolsonaro, e hoje estamos aqui para um episódio especial, uma entrevista muito especial aqui no Midcast, e aqui comigo temos ela, diretamente do Sul, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi? Fala, galera, tudo certo? Tudo ótimo, e aí? Seguindo aqui temos ele, diretamente de Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Salve, salve, bom momento para você que nos ouve, fora Bolsonaro e Mourão, por pão, vacina no braço e comida no prato. Seguindo, muito bem, cara, fora Mourão, é sempre bom lembrar, a gente às vezes esquece, né, cara, que o Mourão tá lá, mas é sempre bom fazer essa observação. Seguindo aqui a apresentação da bancada, temos ele, diretamente de Vitória, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem, mas assim, tá melhor agora, né, só dizer que o Freixo tá ganhando biscoito. É um fato e os ouvintes vão saber mais sobre isso. Exatamente. E completando hoje, temos a volta dela aqui, Tupá Guerra, diretamente de Brasília. Tudo bem, Tupá? Bom, primeiro fora Bolsonaro, né? Antes era primeiro fora Temer, agora é primeiro fora Bolsonaro, fora Mourão. Fim desse governo verde-oliva, maldito. E essa coisa, né? Bem não tá, mas estamos aí recuperando, tentando voltar para as coisas devagarzinho, e enfim. É isso aí. Então agora, ouvinte, vamos para o nosso episódio especial, que é uma entrevista de 1 hora com o deputado federal Marcelo Freixo, que ficou sensacional. Vocês com certeza vão gostar. E é isso. Vamos lá, gente. Vamos agora. Vamos lá. Eu quero deixar aberto aqui que já que a gente passou a receber agora políticos eleitos aqui no Midcast, tá aberta a temporada de inscrição. E se você aí que é político eleito, tá na sua hora, é o seu momento, faça a sua inscrição, procure o Midcast, que a gente tá aberto aqui para submissões de propostas. Principalmente você, Randolph Rodrigues, estamos à sua espera, Randolph Rodrigues. Mas eu queria só enfatizar pra Carla Zambelli que é uma inscrição por personalidade, tá? Depois que gastou o CPF, não pode mais se inscrever de novo, não. E fica aqui um salve também para todos os ouvintes lá no Twitter que pediram um salve e tal. Não deu, gente, obviamente, para fazer uma lista de salves aqui, mas sintam-se todos salvados aqui nesse episódio especial. Salve geral. O Marcelo Freixo mandou um beijo para todos vocês. Exatamente. Ele disse aqui para nós no WhatsApp agora. Então, vocês são fofos. Então, bora pra entrevista. Ele tem 54 anos, já foi deputado estadual no Rio de Janeiro em 3 oportunidades, concorreu em outras 2 oportunidades ao cargo de prefeito da cidade do Rio, tendo inclusive mais de 1 milhão de votos em 2016. Atualmente é deputado federal e líder da minoria na Câmara e, na minha opinião, de vascaíno, possui um grande defeito que é ser flamenguista. Hoje temos a honra de receber aqui no Midcast Marcelo Freixo. Olá, gente. Prazer imenso estar com vocês aqui, mas o que você me atribui defeito, a gente entende perfeitamente a razão de você falar. Exatamente. É um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Vamos começar, então, aqui, Freixo, com a pergunta que eu acho que os ouvintes do Midcast estão mais, assim, ansiosos para que a gente possa fazer aqui para você. Foi a sua saída do PSOL aí recentemente, né? Na semana passada você anunciou essa saída. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: se essa sua saída do PSOL foi para aumentar as suas chances de uma eventual candidatura para o governo aqui do estado do Rio, né? Já que nós sabemos, principalmente quem é do Rio, como é o meu caso, que apesar de você ser um nome muito forte no estado, esse estigma do PSOL, né, de comunista e tudo mais, nas alas mais conservadoras aqui do estado ainda é muito forte, né? Então a gente queria saber o que a gente pode esperar do Freixo no PSB, se você pode adiantar alguma coisa aqui pra gente, se existe realmente um acordo com o Molon, como foi noticiado aí na imprensa essa semana também. Então a gente queria saber um pouquinho do que esperar, lembrando que a sua filiação está marcada para a próxima terça-feira, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu fiquei 16 anos no PSOL e todas as minhas falas sobre isso eu reitero e faço questão de ser cuidadoso, porque foi um lugar onde eu tive um aprendizado muito grande, uma construção coletiva muito bacana, muita relação de afeto, grandes amigos, uma história muito bonita, e foram 16 anos com campanhas muito fortes, com trabalho de base, com formação. Eu sempre tive uma preocupação grande de ter um trabalho coletivo, né, dentro do mandato, dos mandatos que tive, e a gente sempre teve ali uma preocupação de formar novos quadros, né? Então, por exemplo, o Flávio Serafini, que hoje é um deputado estadual do Rio de Janeiro, foi meu assessor, né? A Marielle, que todo mundo sabe, né? Também trabalhou comigo 10 anos, a própria Renata Souza, o
o William Siri, que hoje é vereador, a Mônica Benício, que hoje é vereadora, o Yuri, que foi o vereador mais votado de Petrópolis, todos foram assessores, foram da equipe, e a gente tem que ser, acho que dificilmente terá um outro mandato que conseguiu eleger tanta gente da própria equipe, formando novos quadros. Essa foi uma preocupação muito permanente da gente. Então foi um lugar de muita construção, foi um lugar muito, muito bom de se viver. Mas como é a vida, né? Assim, as coisas se alteram, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado da política brasileira, muito sério, talvez o mais importante momento político. A eleição de 22, na minha opinião, será a mais importante da nossa história, de todos nós, minha, de vocês, de quem nos assiste. A eleição de 22, ela é tão importante que ela pode ser a última, né? Durante algum tempo, se é que me entendem. Então é uma eleição decisiva, e acho que a construção partidária ela terá que caminhar para um lado de frente, né? De conciliação, de programa, de enfrentamento e de frente, de construção de frente. O caráter de um campo progressista precisará ser baseado numa ética do diálogo. E nesse sentido eu acho que o PSB é um espaço mais propício a essa construção de frente, seja no Rio de Janeiro ou mesmo no Brasil, né? Então há uma tentativa e há um esforço grande do PSB de se reafirmar como um espaço de centro-esquerda, de diálogo, de programa e de construção de alianças importantes para derrotar a extrema-direita brasileira, e é nesse sentido que eu e Flávio Dino, governador do Maranhão, a gente na próxima terça-feira, dia 22, se filia ao PSB, mas contando na construção de uma frente onde o próprio PSOL, aqui no Rio de Janeiro, certamente estará com a gente. Então foi uma saída muito cuidadosa, assim. É muito raro, né, alguém sair do partido e esse partido apoiar esse alguém para uma eleição majoritária. Isso é sinal de que a gente fez tudo com muito diálogo, muito respeito. Pois é, e já puxando essa ideia toda da frente, né, e de pensar um campo progressista que vai precisar se unir, no lado B você disse que não teria nenhum problema em apoiar um outro nome com mais chances de derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Mas levando em conta, né, e a gente sabe que pela sua atuação política, tal, você e a sua família estão frequentemente correndo risco de morte, infelizmente. Ficar sem um cargo pode ter uma influência direta na sua vida, né, na sua segurança. E daí já pensando numa situação em que, digamos que seja o Eduardo Paes, por exemplo, você aceitaria apoiá-lo nesse caso? Daí tentaria se eleger como deputado federal, ou você aceitaria, por exemplo, ser vice-candidato a governador numa chapa mais ampla, que incluísse também a frente direita? Olha, vamos lá. Eu acho que, primeiro, que seria muito mais cômodo e muito, talvez, esperado que eu viesse candidato a deputado federal, né? Eu estou no meu primeiro mandato de deputado federal. Eu gosto muito de Brasília, dessa loucura que é Brasília, né? Essa insanidade, esse sanatório geral que é Brasília, eu gosto, né? Que pode ser muito grave. Mas eu gosto eu gosto de ficar o dia inteiro naquele negócio das reuniões de madrugada, aquilo de perder o sono, de ter gastrite, eu gosto desse negócio, né? Só posso dizer que eu me identifico, inclusive eu estou em Brasília nesse momento, então. O terceiro turno, né, como dizem, as madrugadas de reuniões, eu acho aquilo um lugar de muita inteligência. Alguém pode achar estranho, né? Mas é um lugar de muita inteligência, um lugar de realmente de grande política. Eu tinha sido deputado estadual 3 vezes, e deputado federal é completamente diferente. É outra dinâmica, é outra realidade. E eu estou no meu primeiro mandato, assim, sou líder da minoria. Eu sou feliz ali no que eu faço. Eu gosto de fazer aquilo. E eu gosto de ser feliz. Então, eu poderia perfeitamente continuar como deputado federal, ser eu fui o 9º deputado mais votado do Brasil, né? Eu podia ser reeleito, talvez até com mais votos, ajudar a fazer bancada. Seria algo muito natural e eu não seria questionado por ninguém. Só que a eleição de 22, eu acho que todos nós temos que ir no nosso limite máximo, né? Então, o limite máximo para mim é enfrentar essa sociedade miliciana que se estabeleceu no Rio de Janeiro e que hoje ameaça o Brasil inteiro. Não é um detalhe Bolsonaro vir do Rio de Janeiro, viu? Não é um detalhe, não é um acaso, né? Não é um acaso genético, mas que eu acho que ele possa ser uma aberração genética. E não é um acaso ele ter nascido no Rio de Janeiro e vir do Rio de Janeiro. O Rio vem se deteriorando há muitos anos, né?
todos os últimos ex-governadores eleitos foram presos no Rio de Janeiro. A milícia avança hoje de forma assustadora e o tráfico de drogas também. São poucos os territórios hoje no Rio de Janeiro que ainda respeitam a Constituição de 88. Então é um limite realmente muito agudo que a gente está vivendo. Então a decisão de colocar meu nome para disputar, primeiro que é uma disputa real com chance, né? Hoje todas as pesquisas indicam que a gente está em primeiro lugar com alguma vantagem sobre o grande adversário que é o atual governador, que reúne no governo dele todos os outros ex-governadores que foram presos. Todos. Aquilo é um Walking Dead, né? Reunião de zumbis. Então é preciso fazer esse enfrentamento a isso no limite máximo. E meu limite máximo é correr o risco de ficar sem mandato. É claro que eu vou ter que ter plano B, eu vou ter que pensar na minha vida, na vida da minha família. Eu nunca fui irresponsável, inconsequente, e essa é a razão de eu estar vivo aqui falando com vocês, mas evidentemente eu vou para o meu limite máximo. Assim. E quando eu falo de uma aliança ampla, a minha primeira preocupação é ter todo o campo progressista dentro de um programa. Então, assim, eu conversei muito, converso todos os dias com o PT, tem reunião hoje com o PT, tive reunião ontem, todo dia, né? Dependesse de reunião, a gente já estaria vivendo na Finlândia, né? Mas, enfim, se reunião consertasse esse país, éramos a Dinamarca. Mas, enfim, a gente tem muita articulação com o PT, com o próprio PSB, claro, com o PSOL, com a Rede, com o PV, e o PDT, a gente está esperando uma situação que depende da conjuntura nacional, né? Porque tem uma situação ali colocada, mas eu dialogo muito com o Lupe é meu vizinho aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre come uma empada no domingo e conversa muito, né? Então é meu companheiro de empada, a gente tem diálogo com ele. Então esse campo progressista está avançando muito, está muito consolidado. A gente está, eu acho que é muito importante nesse momento fazer uma aliança com a sociedade civil. Então a gente hoje tem o Rio de Janeiro tem grandes cabeças, tem grandes pessoas, tem grandes movimentos. Então quando eu falo de uma grande aliança, é uma aliança com os partidos, claro, mas é uma aliança também com o que existe de bom no Rio de Janeiro e que precisa estar dentro de um projeto político. Então, por exemplo, os profissionais da Fiocruz, né? O Carlos Gadelha, que é uma figura assim, extraordinária aqui do Rio de Janeiro, ele está na coordenação do programa da gente, né? O André Lara Rezende, que é um economista de ponta, uma das pessoas que criou o Plano Real, né? Que não estaria naturalmente nesse campo de esquerda, mas está com a gente construindo junto com a Laura Carvalho e com a Esther Dueck. Então, assim, tem nomes muito fortes que a gente está trazendo. O Ricardo Henriques, são pessoas muito conceituadas que a gente está buscando, como o Luiz Eduardo Soares, né? Como a Julita, como tanta gente no Rio de Janeiro que a gente está trazendo para um grande debate de programa, né? O próprio Jungmann, que evidentemente não está nesse campo da esquerda, mas é uma pessoa séria e que tem um debate de segurança pública muito respeitado. E é importante, porque o desafio da segurança pública no Rio de Janeiro é o maior de todos. O debate no Rio de Janeiro, o enfrentamento no Rio de Janeiro não vai ser entre direita e esquerda, vai ser entre civilização e barbárie. A disputa política aqui é contra o crime político e o crime do território. Então você não pode brincar de marcar posição. Você tem que ir para uma eleição entendendo que você vai enfrentar o crime mais violento que tem hoje no Brasil, que é o crime político estruturado em território nas mãos de setores da segurança pública. Isso é muito sério, gente. Isso é muito grave. Não dá para brincar, né? Então realmente tem que ser amplo. No caso do final da sua pergunta, do Eduardo Paes, o Eduardo é um cara liberal, é um cara de centro-direita, sempre foi. É porque o Bolsonaro deslocou o entendimento de direita desse país, né? Então você passa a chamar de centro quem naturalmente tinha uma posição à direita liberal e que eu sempre respeitei, né? O problema é que o Bolsonaro levou à direita ao fascismo, então desloca o conceito um pouco. Mas o Eduardo, ele é um cara que evidentemente não tem o mesmo programa da gente, mas está dentro de um campo democrático de diálogo. Se for para derrotar o fascismo, gente, assim, na história do planeta, o fascismo nunca foi derrotado só pela esquerda. Pelo contrário, a esquerda sempre foi derrotada pelo fascismo. A esquerda sozinha nunca derrotou o fascismo em nenhum lugar do mundo. Então a gente precisa entender que o projeto que está em curso no Rio de Janeiro e no Brasil é um projeto de fascismo, de interrupção das liberdades, de interrupção democrática, né, de perseguição política. Então é muito grave. E o Rio é o berço dessa história toda. O Rio é o berço do esgoto, né, político que hoje se espalha pelo Brasil. Então a gente precisa reunir todas as forças. O Eduardo, a gente abre um diálogo com ele permanente, dizendo, eu cheguei para o Eduardo semana passada e falei, Eduardo, a gente tem que conseguir reunir o campo democrático e fazer um projeto para 15 anos no Rio de Janeiro, chamando os setores que investem, chamando os setores que trabalham, chamando os líderes comunitários, chamando os partidos, chamando as melhores cabeças e fazer um projeto de 15 anos para o Rio de Janeiro, para derrotar o crime. É a ordem da lei contra a ordem do crime. Isso é muito sério, a gente vai precisar de muita gente. Eu sozinho não vou fazer isso, você sozinho não vai fazer isso. Então vamos ter mais humildade, né? E humildade vem de humus, vem de pé na terra, né? Vamos tentar olhar para o Rio de Janeiro com aquilo que o Rio precisa de nós. O Eduardo tem um vice hoje, que eu até hoje nunca entendi porque que ele escolheu aquele vice, que é muito complicado. Eu acho que o Eduardo entendeu que ia ter uma eleição mais difícil do que teve,
e nós apoiamos o Eduardo no segundo turno, é bom que se diga, corretamente, ele, Crivella. Aliás, eu já tinha apoiado o Eduardo contra o Witzel, ou seja, já está 2-0, ele tem uma dívida, né, grande com a gente, ele sabe disso e ele diz isso. Eu espero que ele pague, porque o juros está correndo. Então, o que a gente está debatendo com ele ele não é candidato, ele tem um vice que é muito complicado, eu vou parar por aí a análise, vou chamar de muito complicado, mas depois vocês olhem lá com quem ele tem ligações, e o Eduardo deixar a cidade na mão de um vice, que a cidade sequer sabe quem é, e quando souber não vai perdoar ele, né, por 2 anos, numa pós-pandemia, eu acho que é muito grave, né? Eu acho que é muito grave. Eu acho que o Carioca não aceitaria essa posição do Eduardo. Agora, ele está lançando o nome do Felipe Santa Cruz para candidato, né, a governador, eu tenho muito respeito, mas acho que ainda sem nenhuma ansiedade, mas com muita responsabilidade, faltam 15 meses para a eleição, não é tanto tempo assim, né, gente? A complexidade que é o Rio de Janeiro, 15 meses é muito pouco tempo, na verdade. Então a gente está conversando, está dentro de um espaço de muito diálogo, e eu espero que a gente tenha um entendimento para formar essa frente ampla, seja no primeiro ou no segundo turno. Você já falou em cenário nacional, assim, e como que a gente foi puxado para a direita, e em outros momentos você já até comentou que a gente perde de 3-1 sempre no Congresso, né? A gente está com um Congresso que ele está extremamente voltado para a base do governo e a gente não consegue puxar muita pauta lá. E não dá para vencer o fascismo só com alguns acordos, a gente não pode se fechar, a gente precisa muito de opinião pública. É aí que eu pergunto, as manifestações que elas estão acontecendo durante esses últimos tempos e hoje, no dia da nossa gravação, elas têm esse poder de poder mudar a articulação prática lá em Brasília, de você conseguir forçar algum diálogo, mesmo com essas pessoas que antes estão votando pela base do governo, a gente conseguir colocar alguma pauta ou desestruturar as pautas do governo que eles têm ganhado de lavada, inclusive agora com privatização da Eletrobras, que acabou de sair também, e o futuro privatização dos Correios? Olha, a pauta do Congresso é quase um exercício de masoquismo, né? É uma tragédia o que a gente está vendo dentro do Congresso. Quando eu falo 3-1, só para quem está assistindo entender, é porque a base são 513 deputados, né, na Câmara, e o resultado das votações, em média, tem sido de 350 votos para o governo, na verdade para o Centrão, né, chefiados ali pelo Arthur Lira, contra os nossos 100 e poucos votos, que aí variam, 110, 115, 120, quando a gente vai muito bem, 160. Né, então é sempre 3-1. É isso que eu estou dizendo do 3-1, que a gente está perdendo, só para as pessoas entenderem o que isso quer dizer. Né? Ninguém tem obrigação de acompanhar aquela insanidade de Brasília. Mas é sempre isso, 350 votos contra 100 e poucos votos. Então é uma correlação de forças muito desfavorável. Por isso que eu sempre falo com as pessoas. Tem gente que me liga, e eu entendo muito, né? No auge da sua indignação e desespero, fala assim, mas por que não vota impeachment? Né? Eu falei, porque não tem voto. Tem a ver com o crime. Porque não tem voto. Porque os caras têm interesse. É isso, eles vão privatizar a Eletrobras segunda-feira. Né? Vai ter sessão extra para privatizar a Eletrobras. Vai aprovar, é um escândalo a privatização da Eletrobras. É um escândalo. É um escândalo a privatização do Correio. Isso para não falar das pautas da segurança pública, né? Das pautas horrendas de outros lugares. Estou falando de uma pauta de Estado mínimo, que outros governos poderiam tentar. Nenhum outro governo conseguiu ser tão arrasador no que diz respeito a um Estado, a uma agenda liberal tão violenta, né? Porque são empresas lucrativas, são empresas estratégicas, são empresas que não havia a menor necessidade de você privatizar nesse momento, mas eles têm essa agenda e eles conseguem. Então tem muita gente também se aproveitando do governo Bolsonaro. Eu tive uma conversa com um deputado do Centrão, que ela é muito ilustrativa, né? Um deputado importante do Centrão. Eu estava num café conversando, eu converso com todo mundo, tá, gente? Antes que me perguntem por que eu estava conversando, eu converso com todo mundo, porque eu acho que o papel do parlamento é esse, né? O papel do parlamento é igual ao de jornalista. Tem que conversar, senão você não entende nada. E aí, numa conversa com o deputado do Centrão, um dos líderes lá do Centrão, eu, no café, uma pessoa que eu tenho muito diálogo, eu falei, cara, não é possível. Quase que eu falei o nome dele. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, assim, vocês concordarem com esse governo. Não é possível vocês estarem na base desse governo. Olha o que esses caras estão fazendo. Aí eu listei, assim, umas 15 coisas dantescas do governo Bolsonaro, né, de várias áreas. Eu falei, como é que vocês podem ser base de um governo desse? Não é possível estar olhando uma coisa e você estar olhando outra, tão diferente, uma realidade tão concreta. Não é possível assim. Me explica por que vocês estão na base de um governo como esse. Por mais que a gente possa pensar diferente uma coisa ou outra, né? Você entender que o papel do Estado é um, entender que é outro, ok, das nossas diferenças. Mas não é possível vocês concordarem com esse governo. São 500 mil pessoas mortas. Né? Enfim, foi uma conversa há pouco tempo. E aí essa pessoa olhou para mim com muita tranquilidade, assustadora tranquilidade, e me disse o seguinte, Freixo, nós somos governo. O que muda é o governo. Aí eu fiquei olhando, eu tinha feito uma fala de 20 minutos, ele me respondeu com 15 segundos, né?
Aí, assim, nós somos governo. O que muda é o governo. Então, na verdade, na cabeça desses caras, dos mercadores do Congresso, o fato de ser Bolsonaro não é relevante. Ali eles conseguem o que eles querem. É um grande mercado. E eles vão sugar Bolsonaro em cima daquilo que eles querem sugar. Olha lá a quantidade de jabuti que tem nesse projeto da Eletrobras. E eles teriam medo das ruas, assim? Eles teriam medo do que está acontecendo agora? Isso é capaz de mudar um pouco essa postura? Olha, o que eu acho ali o que acontece? Tem vários elementos ainda. Eles não estão preocupados com rua nem com opinião pública, porque eles não se elegem por opinião. Vamos combinar. Nenhum deles se elege por opinião. Eles se elegem, tanto é que a gente vai ter um debate agora da reforma eleitoral, e vários deles são favoráveis ao distritão, que é um horror. É o fim da política partidária, é o fim da política com ideias, né? Eles não estão preocupados com determinado. Por exemplo, o que os artistas pensam sobre ele? Eles estão um pouco ligando. Eles não estão nem aí para esses artistas ligam. Enfim, eu podia usar uma expressão chula aqui, mas estão, sabe, fazendo e andando ao mesmo tempo. Então não estão nem aí. Estão nem aí. Agora, é claro que a pressão das ruas, por exemplo, se nós tivermos o apagão, se nós tivermos uma crise energética, com a volta da vacina e as pessoas podendo ir para a rua, com um sentimento de indignação, porque todo mundo perdeu alguém conhecido, são 500 mil pessoas, todo mundo perdeu alguém querido nessa pandemia, todo mundo, né? Todo mundo perdeu alguém que gostava nessa pandemia. Não tem ninguém que não perdeu ninguém, isso não existe. 500 mil pessoas mortas não existe. Então você tem uma crise energética, você tem a fome, você tem o desemprego. Por mais que a situação do Bolsonaro vá melhorar, e eu acho que vai, você tem um clima de rua, de insatisfação, que pode gerar uma inviabilidade eleitoral para eles. Esses caras são pragmáticos, Diego. Eles são pragmáticos. Eles olham para assim, onde que eu posso me manter no poder? Se Bolsonaro virar um problema eleitoral para eles em algumas regiões, eles pulam do barco. Agora, eu nunca vi ninguém do Centrão se jogar no mar. Eles só saem do barco se tiver outro barco perto. No mar eles não se jogam. Né? Se tiver outro barco passando perto, aí pula rapidinho para outro barco. No mar eles não se jogam. Então, eles são muito pragmáticos. O Bolsonaro, para quem acha assim, que Bolsonaro vai tentar... Eu estou lendo o livro do João César de Castro Rocha, não sei se vocês já leram, chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, é um livro extraordinário, melhor análise sobre o bolsonarismo que eu já li. Né? Eu não acho que o Bolsonaro seja antissistêmico, ele se vende como antissistêmico, ao ponto de perder uma eleição. Ele está fazendo de tudo para ganhar essa eleição. E ele vai fazer de tudo. Vai ser a campanha mais suja da nossa história, vai ser uma campanha de fake news, e vai ser uma campanha com grandes acordos com o Centrão para se manter no poder, custe o que custar. Então, eu acho que a pressão da rua é necessária. É claro que a gente espera que isso aconteça conforme a vacinação vai chegando, para que não tenha risco, né, maior sobre as pessoas. A crise energética pode gerar um desgaste ainda maior sobre o Bolsonaro, por um lado. Por outro lado, a vacina chegando alivia a pressão também contra Bolsonaro. Vai haver crescimento econômico inevitavelmente, e não é por acertos do Bolsonaro, mas é óbvio que a própria vacina ajuda no crescimento econômico. E eles vão fazer um programa de assistência num valor maior do que eles estão pagando hoje para ter apoio popular. Então a tendência é que o Bolsonaro, que está na lona nesse momento, cresça alguma coisa e seja um candidato competitivo em 22. Não vamos achar que Bolsonaro vai chegar em 22 derrotado. Isso não existe. Bolsonaro chegará competitivo em 22. E isso tem que aumentar a nossa responsabilidade daqui até o ano que vem. Freixo, você falou bastante sobre o diálogo, né? E eu gosto que você sempre fala, você sempre se justifica por estar conversando com pessoas que pensam diferentes de você, porque o Bolsonaro foi essa pessoa que cortou esse diálogo entre parlamentares com visões estatais diferentes, né? E dentro disso eu queria te fazer duas perguntas. Como você está enxergando essa necessidade de diálogo? Se há uma abertura por parte dessas pessoas que pensam diferente de você, se há alguma resistência, se essa parte do bolsonarismo já digamos assim, envenenou esse diálogo para 2022, e, enfim, eu queria saber também como convencer parte do Centrão e parte dessas pessoas que não são ideologicamente ligadas ao bolsonarismo, mas estão mais à direita, né? Como convencer e como você enxerga se está havendo uma resistência ou não? Vamos lá. Eu sempre fui do diálogo, né? Muito antes da crise de Bolsonaro. E agora, mais do que nunca, eu acho que é o que pode nos salvar, né? Eu sempre entendi que política se faz com diálogo. Desde a minha infância, eu vivi a vida inteira na periferia, só saí da periferia quando tinha 40 anos. Se não fosse o diálogo,
diálogo eu não teria nem sobrevivido, assim, eu deixei de apanhar muitas vezes porque conseguia conversar. Aqui no Rio a gente chama de desenrolar, né? Você desenrola para sair de situação mais complicada. Então, desde a minha infância, até com meus filhos, com família, sempre foi muito através de diálogo. Quando eu fui para a política, não foi diferente. Eu vou contar um episódio para vocês, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso é bem anterior. Eu sempre trabalhei com educação em presídio e educação em favela, né? Trabalhei durante muitos anos da minha vida com educação popular, e é a minha grande paixão. Então, eu comecei a dar aula em presídio com 21 anos de idade, eu tenho 54, né? Comecei a dar aula com 21 anos em presídio, eu era muito novo. Aprendi muito dando aula no cárcere, alfabetizando adultos, dando aula de história, eu sou professor de história, e eu sempre me incomodei muito no cárcere com a situação das famílias, das mulheres, das filhas, das mães e das companheiras dos presos. Sempre me incomodou muito a situação das mulheres no cárcere, porque a mulher, quando vai presa, não tem visita nenhuma, porque cá entre nós, homem não serve para muito pouca coisa, né? Vamos combinar, né? A gente está, na escala de evolução, a gente está muito atrasado. Então, as mulheres presas, elas não têm visita nenhuma, é um horror, é um sofrimento, até que eu fui depois trabalhar em presídio feminino. Mas na prisão masculina, as mulheres, as filhas, as mães não largam de jeito nenhum os caras, ficam lá naquela fila. Aí é uma fila quilométrica, né? São pessoas que sofrem na chuva, levando sacola de coisas, e elas sempre reclamavam muito comigo das revistas, porque elas, para entrarem com tudo, elas tinham que tirar a roupa. Imagina uma senhora de 70, 80 anos, tirando a roupa, tendo que agachar para ver se sai alguma coisa do corpo. Era um negócio muito humilhante. E cá entre nós, o familiar não cometeu crime nenhum para ser tratado como alguém que cometeu um crime. Aquilo sempre me incomodou muito. Aquilo sempre foi uma coisa muito, que eu achava muito desumano, né, com aquelas mulheres que já tinham a dor de ter alguém que gosta preso e ainda tinham que ser humilhadas para visitar aquela pessoa. E eu, quando virei deputado estadual, eu falei, eu preciso fazer uma lei para corrigir a maior injustiça que eu acompanhei durante 30 anos da minha vida. E aí eu fiz uma lei para acabar com a revista vexatória, né, com essa revista de familiar de preso. Aí eu falei, essa lei não vai passar nunca na Assembleia Legislativa, né? Não vai passar nunca. Os caras vão dizer mais uma vez que eu estou querendo proteger bandido, e não é nada disso. Eu quero proteger a família que não cometeu crime nenhum e que é muito importante que continue visitando, porque se tem uma chance de um cara que foi preso deixar o crime, essa é a família não abandonar. Quando a família abandona, aí que não tem chance nenhuma mesmo, o cara fica no crime. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí eu fiz um projeto de lei e não o apresentei. Eu falei, eu vou esperar para ver se acontece algum milagre aqui e essa situação fica boa. Aí olha o que acontece. O presidente da Assembleia Legislativa era um cara chamado Jorge Pisciani, que faleceu há pouco tempo e comandou a Assembleia Legislativa durante muitos anos, né? Eu sempre tive muito diálogo com o Pisciani, pensamento completamente diferente, ele era a base do Cabral, né? Fui eu que denunciei eles depois e que gerou a prisão, inclusive, do Pisciani, mas eu sempre tive muito diálogo com o Pisciani, ele como presidente. Eu fiz a CPI das milícias, ele brecou a minha CPI durante um ano. Quando eu consegui abrir a CPI por causa da imprensa, por causa da tortura dos jornalistas, ele me chamou e falou, não tem jeito, você vai conseguir e eu vou dar todo o apoio, porque ele era uma raposa também. Eu vou dar todo o apoio para você. E eu dialoguei e fiz a CPI que entrou para a história do Rio de Janeiro. Mas bem, o Pisciani nessa época foi acusado de ter negócio de trabalho escravo numa fazenda que ele tinha, etc e tal. E aí ele vai e me chama para uma conversa e fala assim, você é o principal deputado de oposição, eu quero mostrar todos os documentos aqui, dizendo que essa acusação sobre mim é injusta, tem todos os documentos aqui, e realmente ele tinha os documentos. Isso aqui já estava resolvido, não é minha fazenda, enfim, mostrou lá. Aquilo não era no Rio de Janeiro, a fazenda era fora do Rio de Janeiro. Aí eu olhei para aquilo e falei, presidente, eu entendo o senhor, eu acho que o senhor está preocupado com o que eu vou dizer, mas eu vou te pedir uma coisa. Já que o senhor está sendo acusado de ser, né, uma pessoa que faz trabalho escravo, eu acho que o senhor podia responder com uma atitude, mais do que ficar mostrando papel, uma atitude que demanda coragem do senhor. Aí ele falou, o quê? Eu falei, você pode receber amanhã 3 mulheres, 3 senhoras? Você vai entender por quê. Aí ele falou, posso. Aí levei 3 mães de preso para falar com o Pisciani. Eram senhoras de 70 anos, 80 anos, e que passavam por essa humilhação há 10 anos. Aí elas narraram o que viviam com ali para ele. Aí ele ouviu aquilo assustado, eu apresentei o projeto de lei para ele, falei, tá aqui, tem um projeto de lei que acaba com essa situação. Ele olhou aquilo, aí eu falei, tem mais, presidente, eu estou te dando esse projeto de lei para o senhor assinar, o senhor ser autor. Não precisa ter meu nome, não, eu só quero que essa realidade acabe. O senhor eu já fiz o projeto, o senhor assina, o senhor é o autor. E aí o senhor responde essa acusação que estão fazendo ao senhor. Aí ele olhou para mim e falou, não, mas eu não posso roubar seu projeto. Eu falei, não, você não está roubando, eu estou te dando. Aí ele falou, não, então vamos assinar juntos. Eu falei, então tá bom. Eu e você como autor. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas tem mais. Eu vou pegar um dinheiro da Assembleia Legislativa e vou comprar scanner para a porta de todos os presídios e as famílias vão ser revistadas por scanner e não vão mais ser humilhadas. Hoje, no Rio de Janeiro, tem um projeto de lei que é meu e do Jorge Pisciani, que não tem revista vexatória e tem um scanner em porta de cada cadeia. Ninguém lembra que esse projeto é meu e do Pisciani. Mas hoje, os familiares de presos não são mais humilhados e passam por um scanner. Eu estou dando esse exemplo longo, e peço perdão, mas é porque esta é a lógica de política a se fazer com diálogo.
o completamente improvável acordo para resolver um problema carcerário humanitário da maior gravidade foi feito por mim e pelo Pisciani. Então, quando eu falo de ética do diálogo, eu estou falando da possibilidade de campos completamente diferentes, às vezes opostos. Esta é a riqueza da política. Por isso que eu digo que é na política que a gente resolve as coisas, não é fora da política. Mas na política a gente só resolve as coisas se a gente tiver capacidade de construção, de diálogo, de entendimento, de escuta. Essa é a riqueza da política. A riqueza da política não é você reafirmar o que você pensa como se fosse verdade o resto da vida, né? Então, eu acho que essa é a grandeza que a gente tem que ter. Então, eu acho que esse diálogo é muito decisivo, como, por exemplo, dialogar com o povo evangélico hoje, né? Por que todo evangélico tem que votar no fascismo? Para com isso, né? Eu acho, por exemplo, estratégico que a gente abra um diálogo com as mulheres evangélicas. Eu quero esse ano inteiro fazer um grande debate com mulheres evangélicas. O que as mulheres evangélicas pensam do Brasil e estão olhando para o Brasil? De que maneira as mulheres evangélicas estão olhando para o Brasil? E eu estou falando de mulheres evangélicas como um foco específico de um debate de uma sociedade melhor. Em 2030, o número de evangélicos vai ser igual ao número de católicos no Brasil. E é uma religião crescente nas camadas mais pobres. Se um projeto progressista de sociedade não tiver a capacidade de dialogar com os evangélicos, nunca mais vai ser popular. Então, como é que você não vai ter diálogo? Como é que você vai impor um modelo de sociedade ou uma visão de sociedade que só você tem, né? Então, eu acho que o Centrão é muito pragmático. O Centrão ele é um efeito de um processo político. Por isso eles têm maioria ali. A próxima eleição de 22 é muito importante eleger um presidente da República que derrote Bolsonaro e que comece a derrotar o bolsonarismo, mas que eleja também deputados federais que possam compor uma Câmara um pouco melhor do que a gente tem hoje, né? Que a gente tem um campo, né, de diálogo que seja menos fortalecido no Centrão de hoje. O Centrão de hoje tem 350 votos. Aí é muito difícil. Eu espero que no governo Lula, né, o próximo governo, você não tenha um Centrão com 350 votos. Eu espero que você tenha um equilíbrio de forças e que a gente também eleja deputados federais para equilibrar isso. E aproveitando, Freixo, que você tocou nessa questão, né, do diálogo com a população evangélica, que a gente até ia comentar mais à frente, né? Acho que um outro ponto que é fulcral no debate é a questão da segurança pública e de como a polícia se comporta dentro desse caso, né? E aí, vendo o caso que ocorreu lá com a PM de Pernambuco, né? Com aquelas manifestações contra o Bolsonaro que teve, inclusive, né, com o governador Paulo Câmara do PSB, né, você acha que aí um governador que não seja alinhado, né, com esse pensamento majoritário da polícia, como você vê que um governador consegue exercer a autoridade que ele deveria ter, né, sobre a sua polícia militar, mas mantendo esse diálogo e evitando casos aí de motim, de insurreição, como já aconteceu em alguns estados, principalmente no Nordeste? Olha, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem no Brasil de hoje. E no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. A gente precisa... Quando eu falo que o Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo é outra, né? Porque o bolsonarismo antecedeu e vai suceder ao Bolsonaro. O Bolsonaro não é raiz do bolsonarismo, ele é fruto, ele é consequência. O bolsonarismo... E agora, é claro que derrotar Bolsonaro é fundamental para reduzir o papel do bolsonarismo. Onde é que o Bolsonaro fortalece o bolsonarismo e ameaça a democracia? Quando faz uma sociedade ser uma sociedade armada, né? Quando você vê uma sociedade comprar mais munição do que todas as polícias juntas, quando você quebra o monopólio da força do Estado, quando você enfraquece instituições, e o maior prejuízo que eu vejo hoje no Bolsonaro em relação à sociedade brasileira, quando você bolsonariza as polícias, quando você cria uma relação de bolsonarização das polícias, ou seja, você cria uma mentalidade da polícia que é a mentalidade do justiçamento, que é uma mentalidade colonial brasileira, é do tronco, do castigo, né? Ou seja, a ordem da força é maior do que a ordem da lei. Dependendo de quem é a minha vítima, eu posso ou não cumprir a lei. Esta mentalidade miliciana, esse projeto de sociedade miliciano, vai se enraizando nas polícias. Por que a polícia do Rio se tornou uma das polícias mais violentas? Porque a política do Rio é uma política violenta. A política do Rio foi uma política corrupta que sempre se utilizou da polícia para se beneficiar nos territórios mais pobres. A polícia violenta é uma consequência de uma política corrupta e violenta. Isso não nasce na polícia. Por isso que a gente precisa ter uma política que dê à polícia uma outra orientação. Nós temos que disputar a polícia. Eu conversei muito com o Paulo Câmara. Eu estive em Pernambuco essa semana. Passei uma tarde com o Paulo Câmara conversando. Foi muito grave o que aconteceu em Pernambuco. Foi muito grave. Ele agiu correto. Ele foi pego de surpresa. Ele afastou o comandante, afastou o secretário, né? E deu um recado para a tropa. Agora, o que a gente tem que fazer a médio prazo é uma outra formação da polícia. É a modernização da polícia. É o investimento em inteligência na polícia. É acabar com a lógica do inimigo interno, que é uma lógica da ditadura que sobrevive à democracia
nos espaços da extrema-direita. A lógica da segurança pública na cabeça do bolsonarismo é eliminar o inimigo interno. O inimigo interno não é mais o subversivo, por mais que Bolsonaro ainda esteja perseguindo comunistas, né? O Bolsonaro tem um problema de delay de 30 anos, né? Mas, na verdade, esta lógica do inimigo interno hoje é o pobre, é o negro, é o morador da periferia, é o morador da favela. E aí você tem na segurança pública um instrumento de uma ordem violenta, de uma sociedade miliciana. Então, disputar essa polícia, modernizar a polícia, dar um recado para a polícia é a maior tarefa que o campo progressista tem na democracia. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. É claro que não é um trabalho que você vai fazer em 4 anos, mas é um trabalho que você tem que começar a fazer agora, imediatamente. O que aconteceu no Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro, uma parte considerável da sociedade defendeu o que aconteceu ali, concordou, porque esta mentalidade do justiçamento, da vingança no lugar da justiça, no lugar da inteligência, é uma mentalidade colonial que está há muitos anos, está há séculos no Brasil, e está entranhada no povo brasileiro. Então a gente precisa consolidar a democracia a partir de uma lógica de segurança que seja democrática e que seja na disputa da polícia, na valorização do policial. Porque, na verdade, esta concepção é péssima para a polícia. É péssima para a polícia. A polícia se torna descartável, né? A polícia é preparada como se fosse miojo e morre, e mata. E, na verdade, não muda nada naquela realidade. A polícia não vem de Marte, a polícia vem dos mesmos lugares onde ela depois vai ser violenta. De onde vêm os nossos policiais? Quem são essas pessoas? Então, a gente precisa ter muita responsabilidade no debate da segurança pública, e isso não vai estar na cabeça de nenhum gênio da lâmpada. Você tem que chamar o conjunto da sociedade, você tem que fazer um debate de segurança pública na educação, na saúde, nos territórios. A segurança pública ela é transversal. Sem segurança pública não tem investimento, não tem crescimento econômico, não tem desenvolvimento. Hoje, no Rio de Janeiro, o debate da segurança pública é econômico. Quem é que domina o comércio do gás? O crime. Quem domina o comércio da internet? O crime. Quem domina o comércio de cigarro? Não é a Souza Cruz, é o crime. Então, as empresas, setores estratégicos, transporte, né? Então, setores estratégicos da economia, geradores de emprego, né? Setores que geram desenvolvimento estão na mão do crime. Então, você tem que ter inteligência e coragem de modernizar a polícia, que é ponto fundamental hoje. Eu, escutando você falar, Freixo, eu fico assim, pensando que os ouvintes que não são do Rio não têm muita noção, às vezes, do que é o Rio de Janeiro, né? A gente que tá aqui realmente vê você falando e é uma coisa, assim, muito surreal em todos os âmbitos, né? Eu costumo comentar aqui que a cidade do Rio é a cidade que deu errado e a gente finge que deu certo, desde que ela foi fundada. E eu acho que um pouco é também a questão do estado do Rio, tem essa visão também, porque, como você falou, assim, a transgressão tá sempre na vanguarda aqui no Rio, né? Mas a transgressão no sentido do crime, né? E aí, quando a gente anunciou que você ia participar aqui do Midcast, tem um amigo meu que ele tem lido muito sobre essa questão das milícias no Rio de Janeiro. Inclusive, ele tá sempre citando um livro que você indicou recentemente no Vira Casacas, né? Que é a República das Milícias. E aí, ele pediu pra fazer uma pergunta pra você, que é a seguinte: numa eventual candidatura sua, né? Dessa frente ampla, né? Pro governo do estado do Rio de Janeiro, qual seria a base da política de enfrentamento das milícias no Rio de Janeiro a partir de 2023, caso a sua candidatura ganhe e você venha assumir? E se a sua percepção atualmente é de que a Polícia Militar e Civil do Rio de Janeiro ela tem aparato logístico, humano e de inteligência e apoio do judiciário para realizar esse enfrentamento às milícias no estado do Rio, se precisaria realmente de uma modificação nesse sentido? Olha, o livro que o seu amigo está dizendo é esse aqui. Eu não ganho nada com isso não, tá, gente? Mas é o livro do Bruno Paz Manso, República das Milícias. Eu acho que quem quer entender um pouco melhor o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e hoje um projeto que ocupa a presidência da República, né, tem que ler o livro do Bruno Paz Manso. Não é um problema só do Rio de Janeiro, é só olhar para o presidente da República e para um senador eleito. Então, pelo Rio. Então, leiam o Bruno Paz Manso, República das Milícias, que é um livro extraordinário. Você tem um setor da Polícia Civil e da Polícia Militar muito qualificado hoje no Rio de Janeiro, que você precisa resgatar, você precisa dialogar com ele, né? Mas hoje é completamente acuado esse setor. Então você não tem como. Outro dia eu estava andando aqui perto da minha casa, tinham 2 policiais numa viatura, vieram falar comigo, e eram 2 policiais do interior, e um deles pediu para tirar uma foto comigo. E é claro, eu fiquei feliz, tirei, e eu perguntei para ele assim: você vai postar? Aí ele falou: claro que não, mas eu quero guardar. Isso para mim diz muito, né? Ele concordava plenamente com as coisas que eu dizia, com as coisas que eu pensava, ele queria ajudar, mas ele entende que está no lugar e no momento do Rio de Janeiro que é complicado, que é difícil para ele, né? Então isso, estou dando esse exemplo muito real que eu vivi aqui. Só tem um jeito de você enfrentar as milícias no Rio de Janeiro, porque a milícia, ao contrário do tráfico de drogas, que também tem que ser
ser enfrentado. Nós também temos que enfrentar o tráfico de drogas. As facções que nascem dentro do cárcere são extremamente violentas, dominam territórios, é um território muito menor do que o da milícia hoje, mas são tirânicos, são violentos, são criminosos, né? Mas é um poder local, sem poder político, né? Então é uma ação específica que você tem que fazer ali dentro. A milícia é máfia. A milícia tem projeto de poder. A milícia não nasce dentro do cárcere. Todas as facções de tráfico, todas, no Rio e no Brasil inteiro, São Paulo, Norte, Nordeste, as facções nascem dentro do sistema carcerário. E do sistema carcerário, né, dialogam com os lugares periféricos e mais pobres. A milícia não. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce nos batalhões. A milícia é um projeto econômico, territorial, social e político do crime. A milícia do Rio de Janeiro lembra o sul da Itália, não é nem a Colômbia. Lembra o sul da Itália. É um projeto de poder. Já mataram uma juíza, já mataram uma vereadora, elegem gente, elegeram senadora por tempo, né? Elegem gente e se estruturam num território, gerando muito dinheiro por dentro das instituições e tendo um projeto de poder. Você não... o último relatório da UF, Universidade Federal Fluminense, sobre as milícias, mostra que as operações policiais, só 6% delas foram nas áreas de milícia. Então, só 6% das operações policiais foram em área de milícia. Então, ainda se constrói a ideia de que a milícia é um mal menor. E, na verdade, não é. Agora, adianta fazer operação policial em área de milícia? Não. Você tem que investir em inteligência. Você tem que mapear a segurança pública do Rio de Janeiro. E você tem que ir na fonte do dinheiro. Milícia ganha dinheiro com gás, com ônibus, com território. Crime no Rio de Janeiro hoje não é um crime que tem a ver com venda e compra de droga, por mais que isso exista. O crime no Rio de Janeiro hoje tem como lucratividade domínio de território. Porque ao dominarem territórios, tanto milícia quanto tráfico, dominam o gás, a internet, o transporte alternativo, a grilagem de terra. Ou seja, a fonte econômica é a da ausência do Estado e do domínio de território. Então, um projeto de segurança pública tem que ganhar esse território, ir na fonte econômica, e isso só se faz se governo do Estado, prefeitura e governo federal estiverem juntos. É muito importante derrotar Bolsonaro, até para você conseguir consertar o Rio de Janeiro como luz para um projeto nacional. O que eu quero é que, se a gente ganhar o governo do Estado, eu quero chamar a presidência da República, chamar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, chamar os prefeitos da Baixada Fluminense e falar: vamos fazer um grande projeto de 4 anos de segurança pública, reformulando a polícia, modernizando a polícia, investindo em inteligência, indo nos territórios onde você tem o domínio específico, fazendo uma escala de domínio de território a cada momento. É um projeto de segurança pública que passa por um projeto de sociedade. As 2 grandes apreensões de fuzis que nós tivemos na história do Rio de Janeiro foram feitas sem nenhum tiro. Uma foi na casa de um sócio do Rony Lessa e a outra foi no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. As 2 maiores apreensões de fuzis da história. Nenhuma delas foi em guerra, em tiroteio, em nenhuma favela. Então, investir em inteligência é reafirmar a eficácia de uma polícia investigativa. A taxa de esclarecimento de homicídio no Rio de Janeiro é de 4%. Taxa de esclarecimento de homicídio no Rio de Janeiro é de 4%. Então, investir em inteligência é você priorizar quais são os crimes mais danosos à sociedade e garantir eficiência. Isso tem que ser feito junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, junto com as instituições e num programa que tenha os 3 entes: governo federal, estadual e municipal. Agora, é muito possível. Agora, você tem que ter uma virada política, porque hoje você tem um governo que alimenta as milícias. Quando eu defendi o relatório da CPI das milícias, em 10 de dezembro de 2008, Jair Bolsonaro, o chefe do clã, defendeu a legalização das milícias. No mesmo momento. Eu nunca vi nenhum deputado italiano defender a legalização da máfia. Aqui, o cara que vira presidente defende a legalização das milícias. Abertamente. Então é isso que... Então, assim, a disputa política no Brasil hoje é uma disputa política de quem vai governar com crime e quem vai governar para enfrentar o crime. Essa é a disputa do Rio de Janeiro hoje. Freixo, a gente já está aqui já no nosso tempo ali limite, né? Também para não te segurar demais aqui. Para fechar aqui, a gente queria, nesses últimos 10 minutos, puxar um último bloco de perguntas mais rápidas, mais diretas, também num outro tom. A gente vai agora para um bloco, então, dessas perguntas de bate e volta, e inclusive a gente recebeu, né, aqui agora a notícia de que se você vai ter nesse bloco um habeas corpus, para caso você não queira responder algumas perguntas ou queira pular alguma dessas perguntas também, você pode ficar à vontade. Isso é sério, porque isso aqui é podcast, então a gente vai editar depois, vocês nunca vão saber se o Freixo respondeu ou não, né? Já liguei pro Cacai, advogado. Então, tá assegurado aqui, tá assegurado. E, enfim, aquele bloco de bate e volta mesmo aí, sem pestanejar. Vou fazer uma primeira pergunta aqui, que é bem direta, né? Você, Freixo, você faria campanha direta pro Amoedo em um segundo turno absolutamente imaginário contra o Bolsonaro? Pô, mas você deve ter usado o ayahuasca pra me perguntar um negócio desse.
O Amoedo no segundo turno com o Bolsonaro é muita tragédia para um povo só, né? Não acho possível essa realidade acontecer. Mas sendo objetivo na pergunta, eu voto em qualquer um que tenha compromisso com a democracia para derrotar Bolsonaro. Mesmo que seja tapando o nariz. Vamos lá, próxima. 3 candidatos aparecem para se filiar ao PSB e você pode eliminar um deles. Qual seria? Opção A, Ricardo Salles. Opção B, Marcel Van Hatten. Ou opção C, Osmar Terra. Pô, eu prefiro me desfiliar. É uma ótima opção. É uma ótima opção. Eu vou escolher um só. Dessas 3 opções, eu me desfilio. É mais fácil. Né? Tem alguma coisa errada. Se o partido cogitou um desses 3, né, cara? Eu tô distante, assim. Não, aí não dá. Aí eu vou correr muito disso. Deus me livre. Como se diz, algo de errado não está certo, né? Exatamente. Bom. E pessoas informadas e com grande audiência que votaram em branco em 2018 e pretendem repetir isso em 2022. O que significa isso? É excesso de drogas, alucinação de rico burro ou maldade disfarçada de preocupação com o país? Sensacional. Eu acho que é falta de sinceridade, né? Mas eu entendo a vergonha do voto no Bolsonaro. Já é um passo. Eu acredito muito na teoria da evolução. Então, se você sentiu vergonha de votar no Bolsonaro, já é um passo. Então, acho que é um caminho. Depois, você já pode começar a pensar em votar em outro. Mas não dá, gente. Não dá para, assim, sinceramente. Acho que em 2018 nós tivemos um acidente histórico que eu entendo, que eu tento estudar, entender o tempo todo o que aconteceu, entender a cabeça das pessoas. Mas 2022 não dá para repetir isso, né? Então, quem votou em branco, quem foi para Paris, quem fez isso, quem fez aquilo, eu acho que 22 não dá para repetir, não. Entendeu? Assim, eu entendo, tudo bem, beleza, 18 passou, estamos pagando um preço alto, vai custar muito, mas eu acho que 22 a gente não pode errar novamente, não. Então, que cada um tenha mais juízo e que tire o branco da cabeça. Inclusive, falando em Paris, se o Lula tivesse desistido de ser o Lula para não atrapalhar a carreira política do Ciro Gomes, o Ciro seria hoje o Lula? Olha, se você perguntasse isso para o Ciro, esse programa ia ter aquele pi o tempo todo, né? Porque a resposta que o Ciro daria certamente não seria das mais publicáveis. Mas o Ciro, olha, sinceramente, assim, o Ciro é muito capacitado, muito qualificado, tem uma cabeça extraordinária, é uma figura política muito importante no Brasil mesmo. Eu já tive com o Ciro várias vezes. É um dos quadros mais preparados que tem um programa econômico para esse país que é um dos melhores e mais avançados, talvez mais até do que hoje seja defendido pelo PSB e pelo PT, mas o tabuleiro da política não se move necessariamente conforme a nossa razão ou o nosso desejo. A gente tem que ter esse entendimento, né? E eu espero muito que de hoje até 22 a gente consiga ter o PDT com o Ciro dentro desse campo democrático. Ele é muito útil para isso. Mas o temperamento do Ciro a gente conhece, não é dos mais simples. Ele é muito ativo, vamos dizer assim, em tudo que fala. E quando se trata do Lula e do PT, ele vai um pouco além, né? Mas tomara que isso se resolva. Vai bastante além, né? A gente tem comentado bastante sobre o PDT aqui nos nossos episódios e tá complicado, cara. Agora vamos para a próxima pergunta aqui, Freixo. Olha só. Se tem cheiro de miliciano, amizade com miliciano, homenageia miliciano, faz pose de miliciano, fala igual miliciano e é vizinho de miliciano, a pessoa pode se considerar apenas azarada? Eu tô adorando essa parte. Tinha que ser assim desde o início. Me lembra Brizola. Me lembra o bom Brizola. Brizola, aquele jeito dele, eu não vou imitar porque eu sou péssimo nisso, mas Brizola diz o seguinte: tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem cara de jacaré. É jacaré, gente. Isso era o Brizola falando, né? Então vamos voltar com o Brizola aqui, que o Rio de Janeiro sente falta do velho Brizola, para dizer: é jacaré. Eu vou falar de descrição de pessoas aí. Então, se a pessoa ela votou pela reforma da Previdência, se a pessoa ela vota mais da metade das vezes junto com a base governista, se a pessoa não é de direita nem de esquerda, muito pelo contrário, se a pessoa votou pela ultra-autonomia do Banco Central, votou pela PEC emergencial contra os servidores públicos, essa pessoa, ela pode ser considerada dentro do campo progressista? Olha, eu acho que é uma pessoa que merece conversas, né? Merece conversas. Agora,
campo progressista hoje, ele precisa entender qual é o papel do Estado, né? E no mundo inteiro, é só olhar para o Biden, né? No mundo inteiro, o Estado é decisivo no enfrentamento da desigualdade social, principalmente pós-pandemia, porque em qualquer pós-guerra, e os números são números de guerra, né? Em qualquer pós-guerra, é o Estado que é fundamental como política pública, preservação da vida e indutor de crescimento econômico e enfrentamento à desigualdade. Então, assim, é um equívoco muito profundo, né? Porque, primeiro que você ficar dizendo o tempo todo que não existe direita e esquerda é muito precário, né? Porque geralmente quem diz isso é de direita. Mas existe direita e esquerda e você pode até ter um entendimento, que hoje em dia, para derrotar o fascismo, é preciso dialogar com a direita. Isso eu concordo, né? Porque não é a direita que governa o Brasil, é o fascismo que governa o Brasil, é uma ruptura democrática que governa o Brasil. Então, neste contexto, dialogar com a direita é fundamental. Até porque você pode ter uma interrupção. Olha o que aconteceu com todos os governos autoritários no segundo mandato, né? Olha o que aconteceu com o Orbán, olha o que aconteceu com qualquer experiência de segundo mandato de um governo autoritário. Foi pior e teve fechamento. Não vai ser diferente no Brasil. Não seria diferente se o Trump ganhasse a eleição. Graças a Deus, perdeu, né? Então, a gente precisa entender qual é o papel do Estado nesse sentido. Existe direita e esquerda, a gente pode até dialogar com a direita para derrotar o fascismo. Mas o debate programático, certamente, assim que a democracia for restabelecida, vai separar de novo alguns projetos importantes. Não dá para ter essa pauta liberal no momento onde a fome bate a porta do povo brasileiro, né? A música Recairei, dos Barões da Pisadinha, diz o seguinte, abre aspas, eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei, fecha aspas. Isso também vale para a sua relação com o PSOL? Não vale não. Eu tenho uma relação muito bacana, de muita amizade, mas muito madura, né? E a decisão foi muito amadurecida. Eu estou pelo menos há 1 ano fazendo... Teve muita DR, gente, já que é esse o clima da pergunta. Teve muita DR, mas a decisão tomada é uma decisão muito madura, tanto da minha parte quanto do PSOL. Tanto é que o PSOL deve caminhar com a gente para derrotar o fascismo aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que o que já se viveu, né? Então, eu sou professor de história, eu tenho muito respeito pelo passado, mas o passado tem um lugar que não é o mesmo do futuro. Então você diria que cabe aí uma música emo para você cantar para o pessoal, assim, já foi, já era, agora a gente segue nossos caminhos separados, mas juntos, unidos por um ideal. Tá aí uma música emo. Você tá inspirada, gostei. Ô, Freixo, a gente tem mais uma pergunta aqui. Se você pudesse definir em 3 palavras o filme Tropa de Elite 2, quais seriam? 3 palavras? Bom, é um pouco mais. O inimigo agora é outro. Boa. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu escutando o Freixo no República de Bolchevique, ele comentou sobre aquela notícia, né, que falaram que ele teria um grupo de zap com Kim Kataguiri, Joyce e tudo mais. E aí eu fiquei com uma dúvida, Freixo, se você, por conta dessa frente ampla com essa questão de derrotar o bolsonarismo e o Bolsonaro, não o bolsonarismo, né, o Bolsonaro em 2022, vocês chegariam ao ponto de ter que criar um grupo de zap com a participação do Alexandre Frota e da Joyce Halseman? Rapaz, grupo de zap é igual a unha encravada, né? Se você mexer muito, dói mais. É melhor não mexer às vezes, mas olha, separando as coisas, assim, o Alexandre Frota, rapaz, é uma história à parte, né? Porque eu tinha que escrever sobre isso, mas realmente eu não tive tempo. O Alexandre é um cara que, quando eu entrei no parlamento, aliás, eu tive várias surpresas, assim. Wagner Montes, lembram do Wagner Montes? Lembro. Wagner Montes, falecido. Uhum. O Wagner foi deputado estadual comigo. Quando eu entrei para deputado, o Wagner também entrou, e a gente depois fez uma competição para ver quem ia ser mais votado, e ele perdeu a última. Mas o Wagner era um cara que eu olhava assim, eu falei, cara, eu vou brigar tanto com esse cara, eu vou brigar o resto da vida com esse cara. E ali a gente criou uma relação de diálogo, se aproximação. A gente fez uma CPI junto e a gente terminou amigo. A vida política, às vezes, nos permite algumas surpresas, né? Como eu sempre dialoguei, o Wagner, no final já da vida dele, ele no programa dele, aqueles programas que eu achava horrendo, né? Mas, enfim, ele dizia o seguinte, ele falou, eu defendi a pena de morte e o Freixo me fez entender que eu estava errado. Então, ele tinha razão, pena de morte está errado. Prisão perpétua eu ainda defendo, ele jura que vai me convencer do contrário. Então, assim, a gente brincava já com essa história. Mas eu acho que por trás das carapaças, por trás das armaduras, tem gente ali que você tem que saber lidar, né? Você tem que saber mexer. Então, você tem que saber chegar num ponto que você consiga entender, consiga fugir do estereótipo. Eu acho que isso é muito bacana na vida, né?
O Alexandre Frota é um cara que, quando eu entrei, eu tinha processo contra o Alexandre Frota, né? Aí eu achava o Alexandre numa conduta muito, muito ruim, muito bem. E aí ele me procurou no Congresso e falou, pô, cara, aquele jeito dele, pô, cara, eu tô te vendo aí falar e eu, pô, não sei por que isso acontece, mas eu tô concordando com quase tudo que você fala, eu tô achando isso estranho e queria que a gente possa conversar mais. E aí o Alexandre, daqui a pouco, e aí eu comecei a conversar, falei, a hora que você quiser. Aí a gente começou a conversar, o Alexandre rompeu com o Bolsonaro, né? Tá no ataque lá a Bolsonaro, aquele jeito dele, me chamou agora para um programa dele que eu vou semana que vem, né, que eu nem sei como é que é direito ainda, mas é um programa que eu vou, e tem diálogo. Hoje é um cara que está contra o Bolsonaro. Eu não estou em nenhum grupo com o Alexandre Frota nem com a Joyce Hasselman, não é verdade. Eu estou num grupo que tem o Kim, é verdade, né, que já foi um grupo mais ativo, mas é muito múltiplo, assim, um grupo que tem uma cacetada de gente que não é deputado, inclusive o Kim está lá. O Kim é um jovem, um garoto que eu discordo muito da visão política dele, visão de sociedade dele, e teve uma vez que a gente estava conversando no café do Congresso, e eu estava com um jornalista, o jornalista saiu, eu fiquei tomando café, ele sentou na mesa comigo, dentro do Congresso Nacional, e ele falou, Freixo, tô com uma dúvida aqui num projeto, e era uma área que eu, enfim, dominava ali, aí ele me fez uma pergunta, eu dei a minha opinião para ele. Um deputado por trás tirou uma foto minha do Kim sentado na mesa. Rapaz, o Kim foi ameaçado de morte por causa dessa foto. Ameaçado de morte. Eu não sofri nada, não, fiquei respondendo a piada, mas ele foi ameaçado de morte. Olha onde é que a gente está. Gente, pelo amor de Deus, assim, não dá para dois deputados conversarem e um deputado ser ameaçado de morte porque conversou com o outro. Então, assim, esse nível de loucura, esse nível bélico, esse nível insano, né, a gente tem que derrotar. Eu quero que o Kim seja um parlamentar que eu possa derrotá-lo nas ideias, que eu possa discutir com as ideias, mesmo não concordando com boa parte. Mas essa é a democracia só existe, gente, porque tem que existir diferença. Se fosse todo mundo igual, não precisava da democracia, vai. A democracia existe para que a gente possa ser diferente, para que a gente possa pensar diferente. Mas isso não pode ser confundido com violência, com ameaça. Isso é sociedade miliciana, isso a gente tem que derrotar. Então, se tiver que estar em grupo de zap, tiver que conversar, tiver que dialogar com quem é diferente, mas para estabelecer a democracia, eu acho que está valendo. Então, você diria que você foi, tipo assim, um Yoda do comunismo pro Alexandre Frota? Foi pesado, hein? Pergunta pra ele. Ô, Rodrigo, agora então, com esse depoimento aí do Freixo, a gente já pode pedir o contato pra ele, do Kim, pra trazer ele pro Midcast aqui. O que você acha, cara? Eu acho que o diálogo necessita de tempo, e a gente pode ainda planejar isso com muito mais cuidado, né? A gente precisa de tempo para poder pensar nesses diálogos. Frota e Joyce. Mas o Frota dá para chamar, vejam bem, o Frota já dá para chamar. Olha aí. Vamos fazer uns projetinhos aí com o Frota agora então, né, gente? Freixo, muito, muito obrigado aqui pela sua presença. A gente sabe que a tua agenda aí tá corrida, a gente não vai tomar mais muito do seu tempo. A gente tinha várias outras perguntas aqui, então a gente já deixa para uma próxima oportunidade. Já fica aqui o convite aqui para você voltar aqui gravar com a gente. Espero espero poder votar em você em 2022, porque o Rio de Janeiro, não aguento mais aqui o Rio de Janeiro do jeito que tá, cara. A gente precisa... Mas só rapidinho, se ele voltar, na próxima que ele voltar, ele vai ter que cantar com a gente numa paródia. É verdade. Aí, pode ser depois da eleição, porque eu posso perder voto. Então... Combinado. Pode ser, fechado. Logo depois da posse, primeira entrevista, já empossado pro Midcast. Aí não tem problema nenhum. Aí é bom. E ó, gente, ganhei aqui um biscoitinho que eu acho que é bom pra hoje. Ó. Dá pra ler? Opa! Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Demais. Muito bom. Então, Freixo, valeu, muito obrigado mesmo. A gente ficou muito honrado aqui com a sua presença. Espero que tenha gostado. Obrigado. Desculpa qualquer coisa. Imagina. Na próxima a gente faz mais tempo dessa coisa rápida, porque eu gosto de rir também, porque é bom. Tá bom. Que bom. A gente ficou um pouco assim, né? Sem saber quanto que a gente podia ser. Não, e falar que você é responsável por quebrar uma regra desse podcast, que a gente nunca chamou ninguém eleito para participar aqui. Você é a primeira pessoa eleita que vem aqui participar do programa. A gente achou que valia muito a pena. E valeu, né? Valeu, obrigado. Agradeço muito, gente. Foi um prazer imenso falar com vocês e vamos fazer isso sempre. Prazer. Beleza. Prazer. Valeu, Freixo. Obrigadão, cara. Gente. Tchau. Valeu. Bom fim de semana. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.